From now on, lady, I insist. For me, no other girls exist. It's wonderful, it's marvelous. She should care for me. It's awful nice, paradise. It's what I love to see. She makes my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, it's marvelous that she should care for me. It's wonderful, it's marvelous. She should care for me. It's awful nice, it's paradise. It's what I love to see. She makes my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, it's marvelous that she should care for me. Em Lorena, um leilão arrematado em pouco mais de 5 milhões de reais põe fim à esperança dos moradores da cidade de manter viva a história do Clube Epacaré, que completaria em 2014 100 anos. Ele já foi o orgulho do futebol lorenense. Nos anos 50, 60 e 70, representou a cidade no Campeonato Paulista. Nunca chegou à primeira divisão, mas mesmo fora da elite teve outras conquistas. No elenco do Esporte Clube Epacaré, jogou o pai daquele que um dia seria conhecido mundialmente como o rei do futebol. Aqui teve um mito do Brasil, um mito do mundo, um momento de muita glória, o pai do Pereira aqui. Essa casa aqui, a glória do pai do Pereira aqui, por isso que manteve isso daqui, está mantendo até hoje. E a turma até comenta que o Dondinha era bem melhor que o Pereira. Você já pensou? O Dondinho bem melhor que o Pelé? Então, Nossa Senhora, é difícil a gente acreditar, né? Mas o passado também foi marcado por administrações desastrosas. E o clube, fundado em 1914, entrou em falência. Na Vara do Trabalho de Lorena, 51 ações foram movidas por falta de pagamento de direitos dos funcionários. O total da dívida chega a 500 mil reais. Sem dinheiro, no início do mês, o Epacaré foi a leilão. Tomamos todas as medidas possíveis para apurar se havia dinheiro ou outro bem mais próximo do valor do crédito trabalhista total de todos os processos para honrar essas dívidas, mas não havia. Não cabe mais recurso nenhum, agora é definitivo. Uma rede de supermercados de Cruzeiro arrematou o clube por R$ 5.304.000 em 5 parcelas. A primeira já foi paga e assim que as dívidas forem quitadas, o restante do valor da compra será depositado em juízo para garantir o pagamento de possíveis novas ações trabalhistas. Agora a gente vai ter que procurar descobrir quem é a pessoa legitimada para receber esse dinheiro em nome do clube. Enquanto isso, fica depositado judicialmente, rendendo inclusive os juros devidos. Podem haver outras ações, não aqui na Vara do Trabalho, mas na Justiça Comum. Seu Ronaldo, que hoje ajuda a cuidar do que sobrou do Epacaré, está inconformado com a venda. Difícil a gente perder agora a moral da história do Brasil, que teve aqui dentro do nosso clube, e aconteceu o que está acontecendo. O que a gente pode fazer agora aqui? A única salvação aqui, na minha opinião, é Deus. Alguém olhe por outro lado aqui o Epacaré, que não pense em dinheiro. Lorena, há muito tempo, vem com um comportamento de chorar o leite derramado. Nós temos que fazer uma meia-culpa, os homens públicos e principalmente os que passaram. São mais de 16 anos dessa massa falida e ninguém tomou uma atitude para uma reversão desse quadro. Foi se deteriorando até chegar a essa situação.
Mas o amor pelo Epacaré mantém viva a esperança de que ao menos o campo seja salvo, onde 300 crianças participam de escolinhas de futebol. Nós não sabemos aonde nós vamos colocar essas crianças. Esse é o problema maior nosso. Nós não chegamos a completar os 100 anos, em 2014. Nós estávamos pensando em fazer uma bela festa nesse campo aí, chamar novamente o Pelé, que era para vir aqui nesse dia, que ele esteve aqui. O pai dele jogou aqui, que era um ótimo cabeceador, que a turma fala que era bom de cabeça, até ele mesmo fala. Nós queremos salvar o campo, com a nossa economia do nosso bolso, que a história do Epacaré é o campo. Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui em Lorena, interior de São Paulo, região do Vale do Paraíba. Fica mais ou menos uns 200 quilômetros da capital, é a cidade que eu nasci. E esse lugar aqui onde eu tô gravando para vocês não é um terreno baldio qualquer. Na verdade, aqui é o que restou do Estádio General Afonseca, que ficava anexo ao Esporte Clube Epacaré, o time aqui da cidade, que infelizmente faliu em 2011, e o estádio também foi demolido, restando parte disso aqui que vocês estão vendo. Essa parte aqui atrás de mim é um pouco da arquibancada que ainda existe, mas como eu falei para vocês, esse clube entrou em falência em 2011, foi arrematado aí por um pouco mais de 5 milhões de reais por essa rede de supermercado, que demoliu parte do clube e também das instalações do estádio aqui para construir essa unidade. Então, pra gente que gosta de futebol, é muito triste ver essa realidade. Eu tenho uma memória afetiva muito grande aqui desse lugar. Eu lembro que eu estudava numa escola próxima e a gente vinha muito aqui durante a semana, trazia bola, brincava nesse campo, fazíamos piquenique na arquibancada, enfim. E aí hoje ver esse local desse jeito, destruído, enfim, em ruínas mesmo, né? E eu quero falar para vocês que não se trata também só de um estádio qualquer, de cidade. Esse campo aqui tem muita história. Esse chão onde eu tô pisando, esse gramado, né? Já pisaram aqui pessoas importantíssimas. Leônidas da Silva esteve aqui, marcou um gol nesse estádio em 1942, durante uma partida amistosa entre o São Paulo e o Esporte Clube Epacaré. Então o Diamante Negro esteve nesse campo. O Epacaré também é um clube conhecido por ter tido em seu elenco, na década de 40, o Dondinho, que é pai do Pelé. Jogou aqui no Epacaré também, o próprio Pelé já esteve aqui algumas vezes. E uma curiosidade, na inauguração desse estádio, em 1941, quem apitou o jogo de inauguração foi uma partida também amistosa contra o Fluminense. Os cariocas ganharam por 5-0. Quem apitou esse jogo foi ninguém mais, ninguém menos que Arthur Friedenreich. Sim, o primeiro craque do nosso futebol brasileiro. Ele esteve aqui como árbitro dessa partida amistosa. Infelizmente, existem poucos registros históricos do Esporte Clube Epacaré, mas um deles, e talvez o principal deles, seja esse livro aqui, ó, Epacaré, Memórias de um Clube do Coração, escrito pelo professor Adolfo de Andrade Prado, que é um historiador aqui da cidade. Ele também já foi dirigente, já foi presidente do clube durante algum tempo, e ele conta muitas histórias interessantes sobre o Epacaré, sobre quem passou por aqui, enfim, muita curiosidade. Então, sem dúvida alguma, esse livro aqui é uma relíquia e eu recomendo muito a leitura, principalmente para quem gosta, né, desse futebol mais alternativo, da história, enfim, do futebol paulista. Como eu falei para vocês, esse estádio e esse clube, apesar de nunca ter disputado a elite do estadual, sempre jogou as divisões inferiores só, né, do Campeonato Paulista, mas assim como outros campos e outros clubes já extintos aqui do nosso estado de São Paulo, tem muita história, e para quem curte, assim como eu, tenho certeza que é uma baita aula de conhecimento, não só sobre o futebol, mas também sobre a cultura da cidade, do seu povo, a cultura torcedora, né, cultura de arquibancada. Então, para quem curte, fica aí a dica do livro Epacaré, Memórias de um Clube do Coração. Chamado Porto de Guaipacaré,
Povoada no início do século XVII para dar apoio aos bandeirantes que passavam pelo rio Paraíba na busca do ouro em Minas Gerais. A povoação surgiu com as roças de Bento Rodrigues Caldeira, João de Almeida e Pedro da Costa Colasso, que construíram a Igreja Nossa Senhora da Piedade, e Lorena passou de terra de Bento Rodrigues à freguesia de Nossa Senhora da Piedade, mesmo que os índios sempre tenham chamado de Iguaipacaré, que é o nome tupi que significa braço ou seio da Lagoa Torta, em virtude de um braço do rio Paraíba existente no local na época. Em 14 de novembro de 1788, deixou de ser freguesia e virou vila. Em 24 de abril de 1856, a vila virou oficialmente a cidade de Lorena, e em 20 de abril de 1866 foi criada a comarca de Lorena. Ela produzia café, cana-de-açúcar e arroz. Lorena teve grande contribuição à nobreza do Império, assim como Conde de Moreira Lima, Barão da Bocaina, Viscondessa de Castro Lima e Barão de Santa Eulália. Chegaram famílias mineiras em 1925, transformando as fazendas de plantação em fazenda de criação. Com a implantação da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, fez com que Lorena tivesse um desenvolvimento econômico, social e também da industrialização da cidade. E então, Lorena foi crescendo e se tornou o nosso lar, como conhecemos nos dias de hoje. E essa é a história da nossa cidade de Lorena. Significado da bandeira de Lorena. A flor de lis branca significa a pureza da padroeira de Lorena, e a cruz em negro significa a fé cristã do povo lorenense, demonstrada no próprio pavilhão tricolor. Essa bandeira foi adotada em 9 de agosto de 1965. Brasão de armas da cidade de Lorena. A peça principal do escudo, a barca ao natural sobre um rio prata, em campo azul, simboliza a travessia do rio junto às roças de Bento Rodrigues pelos bandeirantes que iam em demanda da Serra da Mantiqueira e das terras dos Cataguás, que vieram a ser Minas Gerais. Imperiais, velho berço de condes e barões.